Vamos agora esboçar o gráfico da função e elevado a menos x². Vamos começar observando que o domínio dessa função, f, é toda reta real, porque ela é uma expressão que faz sentido em todo R. No segundo ponto, a gente analisa os pontos críticos da função. Para encontrar os pontos críticos, a gente tem que derivar a função e avaliar quando a derivada vale zero. Então, f' de x, a gente usa a regra da cadeia para derivar. Então, essa derivada da função exponencial avaliada no que está dentro, então isso é a exponencial de menos x², vezes a função que está dentro, que é menos x², a derivada de menos x² é menos 2x. Então, a derivada da função é menos 2x e elevado a x². A gente pode ver, então, que o único ponto crítico da função, f' de x igual a zero, se somente se x é igual a zero. Então, esse é o único ponto crítico da função. Então, x igual a zero é o único ponto crítico de f. Para analisar a natureza do ponto crítico, a gente pode usar o teste da derivada segunda. Para usar o teste da derivada segunda, vamos calcular f duas linhas de x. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto, que então vai ser menos 2 elevado a menos x², mais a derivada de elevado a menos x², que vai ser menos 2x, que multiplica a derivada de elevado a menos x², que a gente já calculou, que é menos 2x elevado a menos x². Então, a gente vai poder colocar a exponencial em evidência. Então, a gente fica com e elevado a menos x², que multiplica menos 2 mais 4x². Logo, como f duas linhas de zero vale menos 2, né, que é menor do que zero, a gente sabe que o ponto zero vai ser um ponto de máximo local, porque a derivada segunda é negativa. Concluindo, então, que x igual a zero é um ponto crítico, é um máximo local. Para a gente ter mais informações, a gente pode avaliar f de zero. Veja que f de zero, então, é elevado a zero. Então, f de zero vale 1. Esse é o máximo local da função. Os candidatos a pontos de inflexão são os pontos que anulam a segunda derivada, ou seja, os pontos críticos da primeira derivada. Então, para a gente procurar os pontos de inflexão, no caso, vão ser os pontos em que f duas linhas de x vale zero. Isso acontece se só c elevado a menos x² menos 2 mais 4x² é igual a zero. Isso acontece se só se um dos dois é zero, um dos dois produtos é zero, e elevado a menos x² nunca se anula, porque a função exponencial nunca vale zero, e menos 2 mais 4x² vale zero quando x² vale meio, ou seja, se x igual a mais ou menos raiz de 2 por 2. Então, esses são os candidatos a pontos de inflexão. Para analisar a concavidade da função, a gente tem que verificar qual é o sinal da função f duas linhas. Então, veja que f duas linhas está descrito aqui. Elevado a menos x² é sempre positivo, porque também a exponencial é sempre positivo. Então, o sinal de f duas linhas é o mesmo que o sinal do polinômio 4x² menos 2. Então, o sinal de f duas linhas é o mesmo que o sinal de 4x² menos 2. E o polinômio 4x²
menos 2, ele tem sinal positivo para x menor do que raiz de 2 por 2, negativo para x entre raiz de 2 sobre 2 e positivo para x maior do que a raiz de 2 por 2. Então isso significa que a concavidade de f é para cima se x é menor do que menos raiz de 2 sobre 2, ou x é maior do que raiz de 2 por 2, e para baixo se o x está entre menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Ou seja, os pontos em questão, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, são pontos de inflexão da função f, já que ela vai mudar de concavidade nesses pontos. Vamos analisar aqui o sinal de f' para verificar quando que ela é uma função, quando que a função cresce e quando ela decresce. Veja que f' de x vale menos 2x elevado a menos x quadrado. Elevado a menos x quadrado também é sempre positivo, então o sinal de f' de x é igual ao sinal de menos 2x. Então, esse é o sinal de menos x. A gente sabe então que f' de x vai ser maior do que zero se x é menor do que zero, e f' de x é menor do que zero se x é maior do que zero. Então isso implica que f é crescente se x é negativo e decrescente se x é maior do que zero. Aqui f é se x é menor do que zero. Para a gente estudar assíntotas horizontais, a gente tem que verificar o limite de quando f de x vai para mais ou menos infinito. Então, o limite de x tendendo a infinito de f de x é o limite de x tendendo a infinito de elevado a menos x quadrado. Quando x vai para infinito, x ao quadrado vai para infinito. Isso daqui, então, é elevado a menos infinito. Né? O menos faz... Isso é a mesma coisa que o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre e elevado a x ao quadrado, que vai para infinito. Então, esse limite vale zero. Veja que a função é par. Então, o limite de quando x vai para menos infinito é o mesmo de quando x vai para infinito, então vai ser zero também, o que significa que a função tem, né, a reta horizontal y igual a zero é uma assíntota horizontal para a função. Como f não possui assíntotas verticais, a gente está apto a desenhar o gráfico. Ela possui assíntotas verticais porque ela está definida em toda a reta. O esboço do gráfico. A gente vai poder fazer abaixo. Vimos então que a função no zero vale 1. Vamos marcar aqui. Esse seria o ponto 1, 0. É o máximo da função. Nos pontos raiz de 2 por 2 e menos raiz de 2 por 2, ela possui dois pontos de inflexão. São dois pontos de inflexão. Se a gente avaliar f nesses pontos, veja então que f de raiz de 2 sobre 2 é igual a e elevado a menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que então vai ser, né, e elevado a menos meio, que é 1 sobre a raiz de e. Esse ponto é o ponto de inflexão da função.
a função tem concavidade para cima e o zero é uma assíntota horizontal, tanto quando a x vai para menos infinito quando x vai para mais infinito, e o ponto 1 é um ponto de máximo, o ponto 0, 1 é o ponto de máximo local, que no caso vai ser um máximo global também, e o gráfico da função é alguma coisa parecida com isso. Então esse é o gráfico de y igual a e elevado a menos x ao quadrado.